Começar aqui. E, Marlene, está contigo, então. Cada pessoa aqui presente, boa noite. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma grande alegria nossa, do SEM, poder receber cada um, cada uma, poder receber todos e todas vocês aqui para que nós possamos trocar experiências sobre os passos que estão sendo dados e os passos que serão dados na nossa CVX ao longo dos próximos meses. E aí, rezando o Evangelho de hoje, ele nos fala algumas coisas muito interessantes. Uma delas é quando Jesus fala: eu conheço aqueles que eu escolhi. Então, é muito bom perceber, é muito bom saber que como ele nos escolheu, né, como diz em outro momento, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, como ele nos escolheu, ele nos conhece, ele sabe de todo o nosso potencial, mas sabe das nossas falhas também. E mesmo assim, ele nos escolhe. E num outro momento, também no Evangelho de hoje, ele fala: aquele que recebe vocês, a mim recebe, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. E aí vamos tentar imaginar o que significa esse receber. Receber muito mais do que receber em casa, é receber na vida. E nós vivemos essa experiência na CVX. Nós fazemos parte das vidas uns dos outros. Nós recebemos os outros na nossa vida. Não é um companheirismo de trabalho, não é simplesmente um companheirismo de pastoral. Não, nós recebemos uns aos outros nas nossas vidas, nas nossas comunidades, dentro de cada comunidade. Nós temos as nossas histórias de vida misturadas. E aí seria longo, mas também seria bem interessante se a gente pudesse partilhar isso tudo, né? Ter as nossas histórias de vida misturadas. Mas, além das comunidades, nós temos o nosso regional, nós temos o nosso nacional. Então, nós recebemos uns aos outros nas nossas vidas, em nome de Jesus, por causa de Jesus, porque nós recebemos Jesus, nós recebemos uns aos outros. E, como nós recebemos Jesus, nós estamos recebendo também o Pai que o enviou. Então, que esse nosso momento de preparação para o encontro nacional, até que chegue o dia do encontro mesmo, de toda essa alegria que nós vamos ter por estar juntas, por rever amigos, por conhecer outras pessoas, que nós possamos viver essa experiência de receber e ser recebidos, uns nas vidas dos outros, por causa de Jesus, e recebendo Jesus, isso é por causa do Pai. Estamos e continuaremos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E nesse propósito de estarmos reunidos em nome da Trindade Santa, né? Veio essa motivação de nos unir a vocês em oração, né, ao longo dos meses, né, sobre os compromissos CVX, né? Quando a gente colocou no dia 25 de março para vocês a notícia dos subsídios para oração, roteiros
para oração, ou cartinhas do amor, né? Como queiram chamar, né? Era num esforço nosso de tentar estar próximos, né? Então, nós mesmos escrevermos cartas, cada um dos 5, né? Fazendo uma motivação, colocarmos a toda a comunidade nacional numa perspectiva de orar, de rezar e discernir sobre os compromissos. Num resgate de memória afetiva e espiritual, sobre aqueles momentos que nos fizeram encontrar, né, nos encontrar em vocação dentro da CVX, e como a vocação inspira, né, ou requer comprometimento, né, na caminhada para sermos boas, o quanto melhores testemunhas de Jesus, algumas provocações, né, são colocadas nesse material para todos nós, né? Então, assim, considerando que a gente está em ano em que vai ter uma assembleia eletiva para a mudança de coordenação, né? Além de mudança de coordenação, também é um espaço de refletir questões de governança mais gerais e de missão e de como conduzir a nossa comunidade de uma melhor forma, integrada com a igreja e com o nosso projeto evangélico, né? Então, a gente coloca, num primeiro momento dos subsídios, um esclarecimento sobre esses passos, né, que vamos vivenciar ao longo do ano, e temos os anúncios de que todas as comunidades deveriam rezar, refletir sobre o que pode ser melhorado dentro da nossa comunidade, o que poderia ser colocado como postulado a ser refletido em assembleia, né, pela comunidade e pela próxima coordenação nacional, para encaminhar, né, pontos estruturais de missão, né, de vocação, e assim, o que vocês acharem que é importante refletir, né, e lançar como proposta. Então, além dos postulados, temos também um convite a cada um de nós que a gente reze, né, nos vendo numa posição de governança, né, a princípio governança de coordenação nacional, então, assim, eu, Gilda, coordenadora, eu, Gilda, vice-coordenadora, secretária, tesoureira, então, assim, vamos rezar cada um, né, em cada posição, cada função dessa, mas se não for o caso, né, também, se isso se expande, é um rezar sobre o nosso comprometimento com governanças em instâncias regionais e dentro das nossas comunidades locais também, porque é importante ter esse trânsito de funções, né, para que cada um se coloque naquela posição, se coloque no lugar do outro também, né, se sinta na irmandade de fazer o funcionamento, o andamento da comunidade integrada com a nacional e a mundial acontecer, né? E uma terceira questão que é colocada é que, assim, a gente mantém, né, nossas votações de maneira virtual, com ajustes, né? Tomando como base a experiência anterior da nossa Assembleia, e isso abriu espaço para a gente fazer, já que a Assembleia seria virtual, fazermos um encontro nacional com uma proposta mais ampla, né, de mais dias, com uma proposta de ser um momento de formação e uma oportunidade de, antes de a Assembleia acontecer, nós podermos estarmos uns nas presenças dos outros para conversar ainda sobre alguns processos decisórios que tenham surgido dentro das nossas pequenas comunidades, né? Então, será um momento importante também, tanto de convivência, né, quanto nessa questão de rezarmos, refletirmos juntos sobre nossa caminhada enquanto comunidade nacional. Então, a partir dessas colocações, vieram as cartinhas, né, para a gente começar a rezar desde a base nossos compromissos com a comunidade. Ana? Bom, boa noite.
a cada um que está aqui presente. Que alegria ver cada um, cada uma. No primeiro momento, para escrever, eu parei, e aí? Escrever é complicado. Eu pensei no seguinte, eu revisitei a minha história, a minha caminhada, a minha entrada na CVX. Né? Vim de uma caminhada, passei por trabalho em várias espiritualidades, trabalhei com pomponiano, sacramentino, deoniano, salesiano, e desde nova eu conheci a espiritualidade naciana através de congregações. E me encantei, o modo de rezar, o modo de viver, um jeito de rezar diferente. E eu fui apresentada, e como eu falei, né, eu rezei, bom, vou escrever um pouquinho do que foi o meu entrar na CVX. Eu fui apresentada a CVX pelo Padre Paul, né, o nosso querido Padre Paul aqui do Rio, e conheci algumas comunidades. E, tendo conhecido a comunidade Nossa Senhora de Nazaré, eu me encantei com o jeito de ser de cada uma na comunidade. Né? Me encantei pelo que eu vi de um jeito de ser igreja bonito. Fé e vida caminhando junto. Eu comecei na CVX através de uma reunião de partilha de fé. Isso me encantou muito. E, a partir daí, eu comecei a frequentar as reuniões da comunidade Nossa Senhora de Nazaré e me vi inserida nessa comunidade, de um jeito assim muito natural. A partir daí, eu fui começando a estudar, né, entre aspas, mas a gente estuda sempre. Conheci os princípios gerais, eu tomei gosto pelo que eu experimentei e faço e refaço a cada dia, a cada época, a cada tempo, o assumir a CVX como estilo de vida. Né? Eu conheci o Carisma, o nosso livrinho, nosso Carisma, que diz que tornar-se membro da comunidade de vida cristã pressupõe uma vocação pessoal. E as normas gerais, para mim, indicam um caminho que vai do compromisso temporário ao compromisso permanente. Por isso que veio o título lá que eu dei, Compromisso CVX, Caminho Natural, do afetivo ao efetivo. Aí, nessa caminhada, eu fiz o retiro de 30 dias, que, em silêncio com o Senhor, e sendo orientada, ajudada, acompanhada pelo padre Quevedinho, eu fui discernindo e fui descobrindo a CVX como vocação pessoal mesmo, como estilo de vida. Né? Eu vim de uma caminhada de vida religiosa e para entender, apreender, beber o que é ser cristã, leiga na igreja, foi um caminho. E a CVX foi um caminho que eu descobri na minha vida. Algo que friso no que eu escrevi foi que, ao ser apresentada ao carisma, eu tive os compromissos como ponto a ser assumido. Né? E eu fui lendo, nós temos aquele guião dos compromissos lá de Portugal, e me chamou a atenção assim, está lá no textinho que eu escrevi. A CVX é apenas um espaço eclesial de reconhecimento do chamamento de Deus e a comunidade que medeia o apoio e a realização concreta da resposta a essa vocação. Né? Segundo o nosso carisma, comprometer-nos é, pois, apresentar-nos livremente ante o Senhor e seu povo, e dar sinais visíveis daquilo que temos vivido e discernido no coração. Né? Compromisso CVX, para mim, é caminho de discernimento constante. E o carisma continua dizendo, é um gesto semelhante ao compromisso matrimonial. Ao proclamar diante de Deus e dos companheiros que nos comprometemos com uma espiritualidade, com um estilo de vida, com uma missão, expressamos visivelmente um discernimento já confirmado e uma oblação feita em nosso interior, nosso carisma. Proclamamos publicamente que a comunidade de vida cristã é o corpo onde vivemos o carisma que nos foi dado pelo Espírito Santo. Eu fui vertendo por esse caminho. Eu sinalizo no texto
as pequenas comunidades como grande ajuda para ser a igreja em saída, né? Eu percebo a CVX como uma igreja em saída, que tanto o nosso Papa convida, né, a gente a ser. E para mim é assim, é um desafio constante, pois é uma forma de vida que não aparece, a não ser pelo jeito de ser, né? Escrever esse texto foi olhar o compromisso, olhar a vida, olhar o estar presente no lugar onde eu piso com um jeito diferente de ser. O Rafael coloca muito isso. Nós temos um jeito diferente, temos que ter. A igreja pede isso e a CVX, enquanto carisma, enquanto estilo de vida, apresenta isso para a gente. E eu coloquei assim que um estilo bíblico, um texto bíblico que ilumina a minha caminhada é o texto de Mateus, né, que mostra o Senhor chamando, capacitando e enviando os seus escolhidos. Né? É olhar para a CVX e ver que o compromisso que pede da gente é que a gente seja saída, seja ida, seja estar ao encontro do Senhor e dos outros. Eu coloquei que o texto diz que nós recebemos de graça e de graça somos chamados a dar o que de melhor recebemos. A vida é um eterno deixar-se cativar e cativar outros. É o que, para mim, a CVX é. É um eterno deixar-me cativar. E um entre ter que cativar outros. E eu coloquei assim no final do texto, algo que eu rezei, refleti e coloquei como perguntinhas, né, para reflexão. Como foi a sua abertura de coração e a acolhida dos outros? Como deixei-me cativar pela CVX? Compromisso na CVX é compromisso com a comunidade maior, com a igreja e principalmente com Deus. Ao fazer o compromisso, que nós chamamos temporário e permanente, nós fazemos com Deus. A CVX é um meio, é um caminho. Tenho isso presente, assumo conscientemente a escolha feita de caminhar na comunidade de vida cristã, né? Foram as perguntas que eu fui fazendo para mim mesma ao longo de estar escrevendo o texto e gostaria que a gente estivesse presente nesse primeiro momento. E terminei assim, voltando ao texto bíblico. Tudo que recebemos, tudo que temos, veio de graça. Possamos retribuir ao Senhor com toda a gratuidade. É um pouquinho do que eu escrevi resumidamente. Eu fiz uma colinha para não me perder. Era isso aí. Bem, obrigado, Ana. A gente, quando resolveu fazer esses subsídios, entendemos que, e até alguém falou isso nesse final de semana que eu passei maravilhoso lá no Nordeste, acho que foi o Edson. A gente já tem muito documento no CBX, né? Tem muita coisa, tem muitos subsídios, né? Mas, e aí quando a gente se deparou, né? Vamos preparar os nossos, né? Como é que a gente vai preparar esse processo, né? Entendemos que o melhor subsídio seria a partir do nosso testemunho, né? E esse testemunho que a Ana nos dá, né? E que a Marlene também nos trouxe no primeiro roteiro ali, para quem já abriu ali o material do subsídio, o primeiro roteiro é um roteiro que a Marlene preparou por uma reunião de comunidade, né? Esse roteiro que a Ana, esse testemunho que a Ana dá é para que a gente possa rezar individualmente, né? E então a gente confia muito que a partir desse subsídio a gente possa, de fato, dar sequência à nossa oração. A proposta agora para esse momento, né? Eu estou dividindo aqui os grupos, vou abrir as salas. A ideia é que a gente vá para 6 salas diferentes. Então, tem algumas pessoas que acabam por problemas de conexão entrando e saindo, né? Então, a gente vai ter que lidar um pouco com isso, assim, né? Nesse momento. Mas
A ideia é que nessas salas a gente possa partilhar um pouquinho, se eventualmente a gente já rezou esse texto, a gente partilha o que rezou. Se a gente está se deparando com ele pela primeira vez, talvez a gente partilhe essas primeiras impressões a partir do testemunho que a Ana nos trouxe, né? Se a gente entende que não tem como partilhar nada a partir do texto, a gente partilha o nosso momento de entendimento, né, em relação a esse processo, né, que a CVX Brasil está passando, né, e pelo qual a gente realmente quer que cada um e cada uma, né, passem, né, na sua oração e também compartilhando a sua oração com as pessoas da sua comunidade, né, e os demais. Então, essa é uma oportunidade para isso, para a gente extrapolar um pouco o nosso lugar de comunidade e poder partilhar com outras pessoas que a gente às vezes não tem essa possibilidade, tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Basicamente, partilhas, a gente vai tentar fazer uma conversação espiritual, né? Então, uma primeira rodada de partilhas, sugiro que não passe de 3 minutos, né? Se alguém puder ir controlando o tempo, né? A gente não vai conseguir estar em todos os grupos, mas... Então, mais ou menos 3 minutos de uma partilha inicial de cada um, e aí as ressonâncias de vocês em relação a esse ponto. A ideia é que a gente tenha meia hora, então agora são 8h30, a gente partilha até as 9h, então controlem bem esse tempo, porque depois das 9h a gente volta para poder fazer a plenária desse processo. Tá bom? Tranquilo? Então, se alguém ficar perdido no espaço sideral, eu vou continuar aqui, tá? Por um tempo, pelo menos para garantir que não tem ninguém perdido no espaço sideral enquanto eu mandar vocês. Então, qualquer coisa me manda mensagem no WhatsApp, ó, tô perdido, não me achei. Mas a ideia é que vocês, a partir do momento que eu abrir a sala, vocês já sejam direcionados para essas salas, tá? Vocês não vão precisar fazer nada. Então, boas partilhas. E lembrando que o material está no grupo do WhatsApp ali, né? Naquele... Então, se alguém quiser recorrer a isso, né? Também ao longo dessa próxima meia hora, fiquem à vontade. Boas partilhas e nos vemos daqui a meia hora. Até mais. Querida. Todos de volta? Alguém foi cortado enquanto falava? Não? No nosso grupo, não. A gente se preparou. A gente estava bem preparado. Bem, muito bem. A gente passou os 30 minutos treinando para não ser cortado enquanto estava A gente falando. se preparou para o arrebatamento. Arrebatado nessas reuniões. Vocês foram ótimos. Eu consegui me cortar, né? Cortar a mim mesmo. Foi mesmo, Rafael. Ó, que pena. Eu sou testemunha. Ô, gente, a gente fica até 9h30, né? Sim, é 9h30. Para esse momento agora, de plenária, né? A ideia é a gente ouvir um pouquinho, já que provavelmente ninguém conseguiu fazer ressonância, só partilhar, né? A gente ouvir um pouquinho das ressonâncias aí de cada uma que quiser trazer. E para introduzir essas ressonâncias, queria reforçar algo que a Alma já falou, que a Ana também, né? A Marlene, de certa forma, nessa motivação inicial da oração também. A ideia de a gente falar sobre compromissos extrapola apenas a profissão formal desse termo, assim, né? A gente, de fato, quer que a CVX reze
e se aprofunde na sua identificação, na sua história, no seu carisma, né? Então, entendemos que a profissão formal disso, né? A profissão dos compromissos, como que a gente viveu nesse final de semana lá em Fortaleza, né? Com o Edson, é um testemunho, né? É um testemunho importante para todos os demais. E a gente convida vocês a rezarem sobre oferecer esse testemunho às pessoas que estão chegando, às pessoas que fazem parte das suas comunidades locais e regionais e também nacionais. Mas esse processo de oração, ele fala de um compromisso que não se traduz só num testemunho de um momento, e sim em toda a nossa identificação e vivência da proposta da CVX, né? Assumindo o estilo de vida da CVX, né? Acho que isso é muito forte, né? Entendermos que a nossa história nos conduziu, né? E cada um contou um pouquinho da sua história, nos conduziu a assumir um estilo de vida, né? Não um apostolado, não né, um movimento, mas um estilo de vida. Isso para mim é muito forte. Eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Aí, abro aí a palavra para quem quiser a fala. Eu recentemente, eu sou Edson, aqui de João Pessoa, do Regional Nordeste. Eu fiz meu compromisso permanente agora no último encontro regional. E foi um momento, né, essa provocação que o SEM nos deu, foi muito bonito. E é curioso, porque eu estou na CVX mais de 25 anos, né? Quer dizer, e eu falei, pô, mas esse negócio precisa, né? Precisa fazer esse negócio? Aí eu lembro da minha filha. Minha filha assumiu o namoro há pouco tempo, mas estava numa relação ficante há mais de 8 meses. E aí a gente fica, que negócio é esse? Que status é esse? Você fica, mas... E aí, aí eu falei, eu acho que desse jeito com a CVX, eu estou numa relação ficante, eu não assumo publicamente esse compromisso, e aí eu acho, tá bom, da gente assumir esse negócio, porque diante da comunidade, a gente aqui em João Pessoa, os compromissos temporários a gente fez uma vez na paróquia, em dia de Santo Inácio, numa celebração lá e tudo. Eu acho que... E aí, na oração, no momento, eu falei assim, poxa, mas será que Deus, depois que eu fizer esse compromisso, Deus vai me ficar cobrando muita coisa? Aí o que veio assim, não, Deus sabe que eu sou, que eu não posso muita coisa não, ele já sabe que eu sou o meu grau de compromisso é muito baixo mesmo, ele já sabe. Então, o meu compromisso, não somente a CVX, mas a missão que Deus me dá com a família, trabalho e as pequenas tarefas que ele vai nos dando na CVX. E isso para mim foi muito bom. E foi muito bom partilhar isso no encontro regional. Nós temos aqui no regional com 3 comunidades, pré-comunidades, estava uma se filiando no encontro. Então, ver essa juventude chegando também, me senti motivado a assumir isso junto, né, com as outras comunidades. Foi muito legal. Meu nome é Ana Cristina, aqui da CVX Rio, nós somos de Nazaré. Uma coisa que ficou muito para mim é ver como Deus vai trabalhando na história de cada um, né? E com esse respeito, com esse amor, a gente viu muito isso no grupo, o processo de cada um para chegar ao compromisso ou não, mas já se sentindo compromissado, né? E se falou também essa questão que o Edson falou, da questão do... Eu até fiquei surpresa de ver o Edson fazer lá no compromisso, porque eu falei, nossa, a gente já está tanto tempo na CVX, que legal, fiquei feliz com isso, na importância de tornar público, né? Da importância do testemunho, de testemunhar esse compromisso. Mas que ficou muito claro que o compromisso CVX não acontece sem um compromisso cristão, né? Um ser cristão. Só é compromissado com a CVX quem é compromissado com o ser cristão, isso tudo, mas a CVX é um estilo de ser cristão, é um jeito de ser cristão. E eu acho isso assim, é muito bonito quando a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, porque nós somos comunidade, né? Isso é muito legal, poder compartilhar isso com outras pessoas. Ter uma comunidade regional,
E isso é muito bonito. E uma coisa que ficou para mim do que a Ana falou, e que também um dos nossos no grupo falou, é a questão de partir do compromisso afetivo para o compromisso efetivo, né? Quer dizer, do coração, né? É preciso que a gente torne aquilo algo concreto. Quer dizer, assumir aquele estilo e realmente fazer com que aquilo, a partir de agora, seja um testemunho, né? É testemunhar no nosso jeito de ser. E o compromisso tem que partir, e a gente tem que colocar os meios. Se não colocarmos também os meios, quer dizer, chegou um momento que o Edson falou, eu vou fazer o compromisso publicamente, né? E ele colocou os meios para isso, né? Se sentiu estimulado para isso. Então, eu acho isso muito legal. E compromisso, a gente tem que se comprometer com tudo, né? A vida é um compromisso. Então, essa palavra é muito importante. A gente tem medo, né? Eu acho, muitas vezes, essa palavra de se comprometer. E é como o Edson falou, não muda nada, né? Não muda, assim, no sentido de que Deus não vai cobrar mais, né? Mas nós é que vamos estar, talvez, mais atentos para a nossa caminhada, para o nosso compromisso, né? E é isso. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos compromissos, porque depois que eu fiz os primeiros compromissos, né, os temporários, inclusive na casa onde a gente fez um encontro esse final de semana, então passa um filme na minha cabeça. Mas o compromisso, para mim, foi muito mais além do que professar ele diante de uma comunidade, né, diante da minha comunidade de pertença e diante da comunidade regional. Foi um compromisso para a vida, como fala aí Ana Cristina, no sentido de hoje eu sou diferente como mulher, né, como esposa, como mãe, como funcionária da empresa que eu trabalho, no mundo, na minha família, e vivo sempre renovando esses compromissos, sabe? No sentido de, sabe o credo que você reza em todas as missas? Eu preciso renovar esses compromissos todos os dias. Então, em alguns momentos eu faço ele publicamente, né? Renovo os compromissos diante da minha comunidade, diante do regional, mas eu particularmente faço isso diariamente, sabe? Porque nós somos humanos, apesar da nossa fé, somos fracos, né? E, de repente, em algum momento eu posso cometer deslizes. E tendo esses compromissos, o estilo de vida da CVX, me fortalece, né? me leva para o melhor caminho, me leva para ser melhor cristão, e aonde eu for, aonde eu estou. Então, eu acho muito forte isso, sabe? Professar, proclamar, celebrar é muito, muito gratificante, é muito consolador, mas eu, Gracinha, preciso renovar esses compromissos diariamente, porque não é fácil viver como cristão e também no estilo de vida da CVX no mundo. É bem desafioso, sabe? E aí me vem muito essa questão da renovação do compromisso diariamente, não só professar diante da comunidade, mas fazer isso também, né? Através da oração pessoal. Sempre renovo, sempre. Obrigada. Tem mais? Sim, eu queria colocar Boa. também essa questão do compromisso, quando o Edson colocou, eu mesma percorro o caminho inaciano já faz mais de 30 anos, mas faço parte da CVX oficialmente 5 anos. E na nossa comunidade, em vários momentos, surgiu, e mais ou menos como o Edson colocou. Mas para quê? Já estamos no percurso, já estamos no caminho. Mas uma fala do Edson me tocou, inclusive vou levar para a nossa comunidade, que esse testemunhar publicamente ao fazer o compromisso leva a que outras pessoas possam compreender, porque no momento do compromisso você tem mais gente, mais pessoas, não são somente a tua comunidade. Então essa atitude de desprendimento, de humildade, enfim, porque você teve que rezar, teve que orar, e você
publicamente se compromete, então isso pode fazer com que seja um elemento de sensibilização para a dimensão do que isto implica e faça com que outras pessoas queiram entrar nessa maneira de ser, né? Nesse dom de Deus que é o CVX. Então, não é somente o compromisso pela gente e para a gente, mas o compromisso enquanto uma ferramenta que possa estar trazendo, através dessa atitude, um movimento interno para as pessoas que às vezes nem imaginavam em entrar nesse processo, né? Então, acho que é muito importante nesse sentido. Passo a palavra, gratidão. A gente estava falando no nosso grupo sobre falando de poder ter acompanhado o encontro do Nordeste, né, nesse fim de semana, e ver as fotos do Edson fazendo compromisso, da comunidade da Maiara passando de pré para a comunidade, e o quanto que isso ressoa na gente que já está na caminhada, quanto que isso nos renova também, né? É como se a gente estivesse fazendo tudo novamente. E agora a Mônica falando, né, essa coisa, como que a fala do Edson tocou ela, e como que isso tudo nos toca, a gente que já está na caminhada há não sei quantos anos. Eu falei assim no nosso grupo, vamos fazer, eu falei, Elma, convoca aí o pessoal para mandar foto de quando fez compromisso e tal. Eu fiz meu compromisso lá em 90 e tantos, sei lá, quando não era 2000, eu sei que não era 2000 ainda. Então, assim, mas e parece que foi lá, e aí? Tem que renovar isso, né? Tem que estar sempre... E é ver esses novos fazendo, essas pessoas chegando, essa coisa do tornar público, né? É assim que eu sou, é esse estilo de vida que eu assumo, é isso que eu quero. Isso acho que, assim, a graça daquela pessoa, né? Na verdade, se estende a todos nós como comunidade, né? Isso é muito importante. A gente se renova também. Obrigada. Queria continuar aqui minha partilha, que eu vou ter que me ausentar. Deixa eu ligar aqui a câmera. Eu estive nesse encontro, viu, que você acabou de partilhar, né? Me tornei agora comunidade, né? Era para a comunidade, passamos mais de 3 anos como pré-comunidade. Eu sou da comunidade da Maiara, sou da Regional Nordeste, né? Gracinha, a Elma, dessa fonte aí, né, que está sendo gerada, e vendo a Margarete também na pré-comunidade, no nosso grupinho interno, com esse desejo de ser CVX, né, e como é bonito isso, esse despreendimento, e também um colega da Bahia, que já tem mais experiência em CVX, né, e vendo os dois, assim, esse sentimento de leveza, né, e aliar, quem sabe, esse compromisso que é tão sério, né, que a gente internamente amadurece para exercê-lo. A gente tem que estar muito consciente, né, compromisso é uma coisa, né, de coração. E aliar essa leveza com esse compromisso, né, me veio muito no coração dizer isso para vocês e dizer que essa geração nova que está vindo, junto com a minha pré, é uma geração muito de fazer acontecer, né? E como isso é uma forma de compromisso, né? Apesar de eu não ter ainda feito meu compromisso, né? Nem temporário, nem permanente, mas desse fazer acontecer, porque fazer acontecer e esse compromisso diário de ser CVX e a minha presença assim, com vocês, estar presente, me mostrar, ver vocês, é uma forma de compromisso também, sabe? E é isso, muita gratidão e por tudo vivido, agradecer ao Rafael, agradecer a todos que estiveram no encontro, essa presença dele que me toca e que me faz ter compromisso, sabe? Essa presença, essa comunidade, né? Que nos aquece e nos faz ter esse sentimento de querer dar mais de nós. É isso. Obrigado a todos, todas.
partilhas que nos emocionam, né? E também nos motivam, como vocês mesmos falaram, né? Não sei se a Mônica quer falar mais alguma coisa, acho que ela levantou a mão. É que eu falei muito, mas eu queria falar mais uma coisa aí, que eu acho importante no encontro regional aqui da região sul, foi uma coisa muito recorrente e insistente, e também no nosso pequeno grupo, na sala 4, veio à tona a importância de cuidar mais da comunicação. Com ferramentas na linguagem que nós temos hoje, linguagens dinâmicas, para que a gente possa trazer mais gente, principalmente os jovens, né? Então, inclusive o Edson estava partilhando que eles têm um grupo um grupo especificamente para cuidar da comunicação. Então, isso é uma coisa que temos que olhar assim com mais carinho, né? Para que a gente possa trazer mais gente, principalmente os jovens. Passo a palavra, gratidão. Obrigada, Mônica, e todos e todas, né? Essa questão da comunicação é um esforço nacional também, viu? Tanto temos na Regional Nordeste essa articulação, mas a comunidade nacional conta com uma equipe de comunicação que está tentando se virar nos 30 aí para ver como faz para melhor gerar os trânsitos, né, nos nossos diálogos, e é sempre bem-vinda, né, ideias, provocações, sugestões, como você bem está colocando agora também, certo? Bem, eu acho que a gente pode ir caminhando para os avisos paroquiais, né? Eu já sou oficialmente a garota propaganda do Encontro Nacional, né? Então, hoje Gina até falava, não, olha, é você que anima, né? Assim, tem umas funções aí separadas, né? Então, eu queria, iniciado o mês de maio, dizer que ontem à noite a gente divulgou uma nova notícia, não sei se vocês estão me ouvindo, que está chovendo aqui agora, incrivelmente. Então, lançamos uma nova notícia, informando a vocês que a gente continua recebendo as inscrições, né, para o nosso encontro nacional. Já contamos com... Era 70 ontem, hoje é mais, né, pessoas inscritas. E também apontamos as comunidades que já estão representadas para que vocês animem as outras, né, tomem consciência e animem as outras, que não está ali naquele quadrinho, né? E sabendo, obviamente, né, nessa nossa sondagem, que algumas comunidades realmente, né, por questão de idade e outras coisas, né, não vão poder enviar ninguém, nós ampliamos nesse mês a possibilidade dos grupos inscreverem 4 pessoas da sua comunidade. Então, a gente sabia que tinham grupos que estavam nessa intenção, né, e outros que não iam usar, né, tá em grande grupo, né? Então, há agora a possibilidade de continuar as inscrições e poder ter 4 pessoas por grupo, né? Então, assim, qualquer dúvida, qualquer pedido de ajuda e tudo, pode escrever para mim no WhatsApp. Hoje mesmo eu já estava apanhando e sondando um bocado de gente. E, às vezes, eu fico nervosa, eu olho passagem também, tá? E saio divulgando o preço de passagem para as coordenações regionais e tudo mais. O outro aviso que temos é sobre essa... Deixa eu só aproveitar, né, dizer que a gente está muito entusiasmado com esse encontro. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está. Queremos muito que ele seja Imagina, maravilhoso. quase nada. Assim. Então, Mas que essa animação contagie o resto do Brasil, todas as comunidades. Ninguém está notando essa alegria. Ninguém está notando. Está todo mundo doido para ir sem saber como, mas estamos querendo ir. Quem ainda não se inscreveu, logo vai receber mensagem no WhatsApp da El, né? A gente vai atrás de vocês, a gente vai puxar vocês pelo pé, pela mão, pela cabeça, para vocês estarem, né, representando aí suas comunidades, todas as comunidades terem uma... Ainda mais depois do sucesso do Encontro do Nordeste, né? Da Regional Nordeste, que, por sinal, essa questão da comunicação, vocês foram, assim, maravilhosos. Eu acho que toda a comunidade nacional se sentiu tocada, envolvida. Foi maravilhoso, não é verdade?
Se o encontro nacional for tão bom quanto o encontro regional do Nordeste, eu já vou sair feliz. Mas a gente tem o potencial de fazer ainda melhor. E é isso que eu espero, assim, né? Então, E olha, vai ser e muito olha bom. que a equipe de comunicação publicou no Instagram e circulou no grupo nacional nem um terço do que foi produzido, porque aqui no grupo do regional tinha fotos e mais fotos, era tudo registrado. Ficou muito bonito mesmo. O pessoal está de parabéns. Bom. A equipe tem nos ajudado também no encontro nacional, né? Esses cards que vocês recebem, são eles que fazem, né? Eu divulgo, mas eles que preparam para a gente e outras coisas que já estão no caminho também até chegar às nossas grandes datas. Mas eu queria muito reforçar também, assim, né, que nesse processo que o encontro é parte dele, né, então a gente tem um processo que vai até a Assembleia Nacional em outubro, é parte também desse momento de oração, de subsídios, rezar a nossa disponibilidade para o governo nacional, né, então Coordenação Executiva Nacional e Conselho Fiscal Nacional serão eleitas em outubro, né, então é importante que a gente reze a nossa disponibilidade. Já falamos sobre isso, né? Mas todos vocês, todas e todos já são indicados, né? Confiamos que todos têm capacidade para estar nessas funções, né? De coordenação nacional e de conselho fiscal. Então, rezem essa indicação com carinho, né? Rezem a disponibilidade, a disposição de vocês, principalmente a disposição, porque disponibilidade a gente sabe que todo mundo é ocupado, né? Mas principalmente a disposição de assumir essas funções e colaborar, né? No serviço à comunidade nacional. E a gente queria reforçar também o chamado para que, nessa corresponsabilidade, né, nesse compromisso, vocês aproveitem esse tempo de oração sobre os compromissos, sobre todos esses processos, para rezar também quais são as sugestões que vocês têm para a nossa CBX Brasil. Sugestões relacionadas à missão, sugestões relacionadas à vida comunitária, sugestões relacionadas à formação, à comunicação, enfim, e expressem isso, né? Vão rezando, vão anotando, e aí no final desse processo a gente vai reforçar, assim, para que cada comunidade expresse essas sugestões através do que a gente está chamando de postulados. Então, vão anotando isso no processo de oração, puxa, né? Às vezes está rezando lá e vem alguma coisa, às vezes nem está rezando, mas está caminhando na rua, vem alguma coisa, às vezes está tomando banho, vem alguma coisa, sai e já anota, né? Faz uma lista, depois, junto com a comunidade, entende aquilo que é mais importante. E aí cada comunidade propõe ali os seus postulados para a gente também acolher aquilo que vocês têm de visão de como é que a CVX Brasil pode ser mais CVX, né? Rafael não estava mais nesse momento, mas a coordenação da Regional Nordeste aproveitou um momento, um turno, né, do nosso encontro para as pessoas as comunidades já começarem a refletir sobre o que gostaria de apontar como postulado, né, para começar a colocar todas as comunidades da regional nesse processo aí de discernimento. Então, assim, gratidão, né, já por estarem antenados e colocando todo mundo para trabalhar. E eu queria dar um outro aviso, né? Esse vai bem além, né, do Brasil, né? Vocês sabem que este ano também é ano de Assembleia Mundial, né? Todos os países filiados, as instâncias nacionais filiadas, né, à CVX estão enviando os seus delegados para a França para poder participar desse momento eletivo, né? E também um momento de formação, como vocês sabem, né? Porque congrega 10 dias, então entra tudo, né? E essa semana a equipe organizadora da Assembleia Mundial mandou para a gente um convite, né? Porque toda a Assembleia Mundial tem um dia que é aberto para outros membros da CVX, né? Extensivo além dos delegados, né? Então, para deixar todo mundo ciente, né? Quem, por um acaso, estiver programado para ir à França, né? Ou que tiver já na verdade, nós temos pessoas da CVX que estão na Europa por questão de estudo, de trabalho nessa fase, então seria uma oportunidade, eu lembrei dessas pessoas também, né? Então, assim, só divulgando, né? O dia 6 de agosto seria um dia aberto para pessoas
da CVX Mundial estarem congregando com os delegados e participando de momentos de convivência e de formação, mas quem vai estar lá ou quem, por um acaso, pretende estar lá, tem até o dia 15 de maio para preencher um formulário. Então, se por um acaso vocês souberem de alguém que está lá, ou de alguém de vocês que esteja nesse percurso em agosto, está na Europa, né, entre em contato com a gente, que a gente passa o link, né, do formulário. Né? Não é, eu sei que não é a realidade da grande maioria, mas, né, eu fazendo só um parênteses, eu fui atrás de Aline, porque a Aline tem uma pessoa da comunidade dela que está na Espanha. Eu disse, pelo amor de Deus, não volta, né? Aproveita, fica aí e participa desse dia. Só que aí o visto dela encerra antes. Então, não vai funcionar. Tudo bem. Então, quem estiver dando uma passadinha por lá, Foi isso mesmo. fala com a gente. Para a gente terminar, antes de passar a palavra para o Padre Miguel nos dar a bênção, queria também deixar o canal aberto aqui conosco, né, da SEM. Acho que esse canal já está permanentemente aberto, acho que vocês entenderam que a gente está muito disposto a escutá-los, né, sempre, mas a gente pretende fazer outras noites como essa, assim, né, de partilha. E, então, se vocês tiverem sugestões de como trabalhar de uma forma diferente, né, melhorias para esse processo, sugestões de coisas diferentes, né, para a nossa dinâmica, né, de preparação, né, desse ano vocacional, desse ano de oração sobre os compromissos, entrem em contato com a gente, qualquer um de nós, né, vocês sabem os nossos telefones, sabem onde que a gente, alguns sabem onde que a gente mora, né, e podem fazer contato, tá? Estamos à disposição para escutá-los. Padre Miguel, é contigo. Se ninguém tiver mais nada para falar, nenhum recado paroquial, a gente passa para o nosso padre. Então, veja, quando eu me preparava para essa reunião, meus olhos se depararam com um poema do Jorge de Lima. Não sei se vocês já conhecem o Jorge de Lima. O Jorge de Lima é um grande poeta brasileiro, alagoano, né? E, para mim, os poemas do Jorge de Lima são muito, muito fortes. Ele tem uma densidade muito profunda. E aí, olhando aqui os rostos de todo mundo, e falando dos compromissos, e falando do que significa essa experiência que a gente tem de Jesus, de Cristo, de Deus, que nos liga com o cotidiano, que nos mexe, que nos conecta uns com os outros, que nos faz comunidade, né? Tem um poema dele que se chama A Multiplicação da Criatura. Ele fala sobre a experiência mística mesmo, de ser cristão, né? Ele diz assim: parece, Senhor, que eu me desdobrei, que me multipliquei, que a chuva dos céus cai dentro de minhas mãos, que os ruídos do mundo gemem nos meus ouvidos, que batem trigo chorando sobre o meu tronco nu, que cidades se incendeiam dentro de minhas órbitas. Parece, Senhor, que as noites escurecem dentro do meu ser múltiplo, que eu falo sem querer por todos os meus irmãos, que eu ando cada vez mais em procura de Ti. Parece, Senhor, que Tu me alongaste os braços à procura de abóbodas raras e iluminadas, que me estiraste os pés repousantes no limbo, que os pássaros cansados em meus ombros repousam, sem saber que o espantalho é a semelhança tua. Parece que em minhas veias correm rios noturnos, em que barqueiros remam contra marés montantes. Parece que em minha sombra o sol desponta e se deita. E minha sombra e meu ser valem 1 minuto em ti. Que a gente vá dormir com esse poema, né? E que a gente saiba que Deus nos habita e que nossa vocação é ser um traço do carinho de Deus na vida das pessoas. É isso que eu senti hoje, escutando todo mundo, nas partilhas do grupo também, e aqui na partilha grande, e é o que eu estou, assim, alentando comigo, desde que eu vi as partilhas também, as coisas do Encontro do Nordeste, as nossas reuniões da SEM, o desejo que a gente tem de movimentar, e a gente vê que o Espírito Santo está mexendo mesmo com a gente na CVX,
Isso é maravilhoso, né? E a gente se prepara para o encontro nacional, para o encontro Assembleia Mundial e tudo mais. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele volte a sua face para nós e nos dê a sua paz. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos em paz, continuemos na paz, unidos, né? Crescendo, uns ajudando os outros a sermos melhores. Amém. Vamos fazer a oração do anjo da guarda? Vamos. Vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu Meu zeloso guarda guardador, se a ti lhe confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Amém. E o poeta foi Jorge quem? Jorge de Lima. O nome do poema é A Multiplicação da Criatura. Manda para nós, Padre Miguel, viu? Tá jóia. Eu coloco no grupo. Boa lá noite, depois. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lembrei, Padre, o poema. Obrigado. Eu estou te devendo aí uma palavrinha, viu? Joia. Maravilhoso. Vou te cobrar. Sim. Obrigada. Estou me preparando, viu? A gente vai se ver no encontro nacional. Prepara para o encontro, que vai ser lindo. Boa noite. Já estou lá. Foi muito Já bom. estou lá. Esperando todo mundo aqui para comer a acarajé, viu? Aê, Lula! Eu já estou lá! Não, Lula? A Bahia é a Bahia. Vai ser massa. Boa noite, gente. Beijão. Boa noite, que maravilha. Prazer, Dora. Muito lindo. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos, né? Prazer, Mônica. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Valeu.